preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim contar para vocês um testemunho que eu tive. Foi um testemunho muito interessante. Foi algo que eu passei na minha vida. Para mim foi algo muito forte, né? Como vocês viram no título aqui do vídeo, realmente fui expulsa de uma escola cristã por ser pobre. E isso é verdade, gente. Eu sei que espanta, mas é verdade. Eu não vou fazer aqui os julgamentos, mas eu vou contar aqui a minha experiência do que eu passei e eu acredito que isso vai edificar a fé de muitos, assim como hoje esse testemunho serve de edificação para a minha vida pessoal. Eu não tenho, esse testemunho como algo que ficou marcado como uma história triste na minha vida, mas eu tirei ele, porque nós enxergamos as coisas da forma que a gente coloca elas. Então, Deus, ele quer dar um testemunho pra gente, mas ele quer que a gente retenha o melhor do testemunho. Nós que vamos decidir se aquele testemunho vai servir para edificação, como uma escada para você crescer, para você se erguer, para você se levantar, ou se você vai ficar no fundo do poço e com uma tristeza e uma depressão por causa de algo que aconteceu no passado. Então, eu prefiro ver os testemunhos, as experiências de vida que eu passei, como algo que me ajudou a crescer, Até porque, gente, os testemunhos, eles são isso, Eles servem para nos ajudar para um crescimento, uma maturidade para a nossa vida espiritual com Deus, e eu vejo dessa forma. Então, quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu comecei a me interessar muito pelos estudos. Gente, eu sempre gostei de estudar. Quando eu completei 8 anos de idade, eu comecei a querer focar nos estudos, sabe? Na minha cidade tinha uma igreja evangélica, que é uma igreja muito grande. Até hoje, ela é a maior igreja que tem aqui na cidade. E na época não era diferente, então ela fundou uma escola. Então essa escola, ela era uma escola particular, mas era a escola da igreja. E essa escola era muito próxima da minha casa, Então eu poderia sair de casa, ir nessa escola e voltar para casa rapidamente, porque era uma escola muito próxima da minha casa. E uma curiosidade é que nessa escola só estudavam pessoas que tinham uma certa condição financeira, pois nem todo mundo tinha dinheiro para pagar, a mensalidade dos seus filhos naquela escola. Então, as pessoas que tinham mais dinheiro na cidade é que colocavam os seus filhos, naquela escola. E eu tinha um tio que tinha 3 filhos, 2 filhas e um filho. Ele bancava os seus filhos nessa escola, e as minhas primas, quando chegava de lá, começava a falar da escola, que era muito boa, que a professora era muito boa, e começava a falar das qualidades que tinha na escola. Eu comecei a querer conhecer essa escola e querer estudar nessa escola. Eu pedia para minha mãe me colocar lá, só que a minha mãe falava para mim: filha, eu não tenho dinheiro para lhe colocar nessa escola, então não dá para você estudar lá. E eu ficava muito triste, mas eu ficava com muita vontade de estudar, naquele lugar, e de conhecer os professores e tudo mais. E aconteceu, gente, que eu comecei a frequentar aquela escola. Lá era um lugar muito bonito, sabe? Muito cheio de figuras lúdicas, chamava a atenção das crianças. E eu fiquei com muita vontade de estudar junto com minhas primas. Até porque a gente fazia a mesma série, eu fazia na pública e ela fazia na escola privada, no caso, nessa escola. Nessa época, o meu pai, ele não estava envolvido com as bebidas da forma que eu contei num testemunho aqui no canal, Ele ainda não tinha virado ainda uma pessoa viciada nas bebidas, Então, nessa época, meu pai viajava para outras cidades para trabalhar, e ele trabalhava sempre em outras cidades, em Brasília, no Mato Grosso, na Bahia, sempre ele estava viajando. E minha mãe, gente, era desempregada. Minha mãe não tinha condição de pagar, a mensalidade nessa escola. Então, comecei a ir para aquela escola e levar os meus cadernos. Gente, a minha ideia foi ficar estudando na janela, vocês acreditam? Então, enquanto a professora dava aula, eu ficava na janela, ouvindo o que a professora estava falando, fazendo todas as anotações, fazia todas as atividades. Gente, e eu fazia tudo direitinho, mas ali pela janela. Eu sei que eu tava pagando um mico grande, olhando hoje pro passado, mas eu tinha 8 anos de idade, sabe? A gente não tem noção. A gente não tem muita noção, com essa idade. Então eu ia
todos os dias assistir aula na janela. E eu comecei a perceber que a professora, ela trazia uma paz. Era uma professora muito calma. Quando os alunos estavam com problema, ela sentava, conversava. Era uma pessoa muito calma e eu gostei muito daquela professora. Eu me identifiquei muito com ela. Nessa época, eu não conhecia Jesus ainda, não servia a Jesus, sabe? Eu não tinha assim o conhecimento de Jesus, embora minha mãe sempre teve o cuidado de estar lendo a Bíblia pra gente, mesmo a gente não sendo evangélica, né? A gente já fazia a leitura da Bíblia na hora de dormir, mas eu não tinha o conhecimento ainda assim do Evangelho, sabe? E eu comecei a me interessar pelas músicas da igreja, porque na escola eles cantavam as músicas de Jesus, as músicas infantil, né, que falava de Jesus, e eu ficava muito encantada com tudo aquilo ali. E como eu estava indo muito todos os dias assistir aula naquela escola, a professora decidiu me chamar para me entrar para a sala de aula e ficar assistindo aula com os outros alunos. Ali, gente, foi a minha alegria. Eu tava muito feliz com tudo aquilo que estava acontecendo. A professora me colocou para me sentar na cadeira e eu tava assistindo as aulas dentro da sala de aula. Então, todo dia eu ia para a escolinha e ficava assistindo aula dentro da sala de aula. Só que isso não demorou muito porque o pastor daquela igreja, que era o diretor da escola, descobriu que eu estava dentro da sala de aula. Ele descobriu toda a minha história, que eu estava na janela assistindo aula por muito tempo. Ele descobriu que eu estava indo à escola assistindo aula por muito tempo ali e que a professora tinha me colocado na sala de aula. Ele chamou a atenção daquela professora, pediu para ela me chamar e para ela conversar comigo. Então ela falou para mim que eu não poderia mais assistir a aula, que eu não poderia assistir aula nem pela janela, que eu não poderia mais entrar naquela escola, que eu ia ir naquela escola, pois o diretor ele não aceitava de forma alguma que eu fosse mais naquela escola. Ali o meu mundo desabou, eu fiquei muito triste, chorei muito. Quando eu cheguei em casa, abracei a minha mãe, contei para ela tudo que estava acontecendo, né? Ali minha mãe me abraçou, conversou comigo, né? E eu não entendia, né? Até porque eu era criança, eu não entendia realmente. Sofri muito por conta daquela situação toda que estava acontecendo, mas eu não fui mais naquela escola porque eu estava proibida de ir naquela escola, eu não poderia mais ir naquela escola. E, gente, eu tiro uma lição muito grande, né, de tudo isso, porque é interessante, o mundo ele pode nos rejeitar, sabe? Mas Jesus ele não faz acepção de pessoas por sua classe social ou por qualquer outro motivo que seja. Deus, ele não faz acepção de pessoas. E ele traça histórias, ele faz histórias, ele muda situações. E foi isso que Deus fez, né? Muitas pessoas que tinham condições financeiras naquela escola, né, não conseguiram alcançar um objetivo, né? Muitas pessoas ficaram para trás. E, para a glória de Deus, eu consegui ir na escola pública mesmo, terminar os meus estudos, consegui ir para a universidade também pública, fiz um curso, me formei. Então, com muita garra, muita luta, né? Porque eu tive um foco, um objetivo. Então, quando a gente tem objetivo, quando a gente tem um foco, quando a gente usa as coisas que foram negativas para ser uma superação na sua vida, a gente consegue sim se superar, a gente consegue alcançar o que as outras pessoas que estão na escola particular estão tentando alcançar, a gente consegue também, porque Deus ele está do nosso lado. O Senhor ele segurou na minha mão e ele me mostrou: filha, você não depende de ninguém, você não depende de um pastor para deixar você estudar numa escola, você não depende de uma escola particular, você depende de mim. 3 anos depois desse fato, eu conheci Jesus através de outros meios, sabe? Eu poderia ter conhecido Jesus naquela escola, poderia, mas não foi. Jesus tem muitas formas de nos alcançar e não pense que vai ser da forma que você imagina. Vai ser da forma que o Senhor traçar para a sua vida. O Senhor ele dá o livre-arbítrio para os seres humanos. Se o homem não permite Deus trabalhar de uma forma, Deus ele vai trabalhar de outra forma, porque Deus sempre tem as suas formas de trabalhar. E eu agradeço muito pelo que o Senhor fez na minha vida, pelo Senhor ter me alcançado. Eu sei que a escola não era obrigada a me colocar lá, porque era uma escola particular, tinha que ter dinheiro, sabe? Esse julgamento quem faz é Deus, né? Eu sei que a última palavra na minha vida quem deu foi o Senhor. Eu saí envergonhada daquela escola. E eu vou contar pra vocês, aquela escolinha, ela faliu, ela fechou. E hoje em dia, para a glória de Deus, eu trabalho no município
né? Sou concursada efetiva, trabalho junto com os professores que trabalharam naquela escola. Então a gente trabalha de igual para igual. Eu trabalho junto com os professores que trabalharam naquela escola. E o Senhor me honrou. E o Senhor me honrou, me colocou junto com as professoras que trabalharam naquela escola. E o Senhor, Ele cuidou de tudo. Hoje eu trabalho por igual. Então, Deus, Ele tem suas formas de trabalhar. O Senhor, Ele pegou aquela menininha que estava com um caderninho velho naquela janela jogada, sendo humilhada, sendo vista como a pobrezinha, a menininha de rua que estava ali, e colocou no meio dos grandes, porque eu trabalho de igual para igual. No meio hoje das professoras e sou concursada para a glória de Deus, né? Então o Senhor, Ele é assim, Ele é aquele Deus que faz o impossível pelo aquele seu filho pequeno. O Senhor, Ele exalta os pequenos e Ele abate os grandes. O Senhor, Ele é um Deus fiel, então a gente não pode pisar em ninguém. A gente tem que amar a todos de igual para igual. Sabe o que é interessante, gente? É que todos esqueceram que eu sou aquela menininha lá do caderninho que estava na janela. Mas eu não esqueci o meu testemunho. E muitas daquelas professoras hoje precisam dos meus trabalhos. E eu estou lá pronta a ajudar. Sempre que precisam da minha ajuda, eu estou lá pronta para ajudar. Sabe por quê? Porque eu tenho Jesus no meu coração e eu liberei o verdadeiro perdão. Então, isso que é importante na nossa vida. E ninguém sabe do meu testemunho lá. Muitos me viram naquela janela, mas nem imaginam que eu sou a menina da janela. Eu não humilho ninguém. Trato todo mundo igual. Eu poderia sim ser uma pessoa revoltada e pagar o mal com o mal, né? Até porque hoje, né, eu procuro sempre estar aprendendo, melhorando no meu trabalho. As questões de mídias, que a gente precisa trabalhar muito com aulas online. As pessoas, as professoras sempre estão me procurando para pedir ajuda e eu estou pronta a ajudar no conhecimento que Deus tem me dado. E nós devemos ser assim, né? Como Jesus, perdoar e não pagar nunca o mal com o mal. Então essa foi a minha experiência, espero que vocês tenham sido edificados, que vocês sejam abençoados. E se você sofre humilhação, se você sofre perseguição, se alegre no Senhor, se apegue com Ele, porque Ele vai te surpreender e vai surpreender as pessoas que têm te pisado, que têm te machucado. Acredite, o Senhor, Ele é um Deus, que Ele é fiel, Ele é o justo juiz, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.